sou o Xixo, esse é o podcast No Leme, do Instituto Declatra, e hoje para falar sobre como transformar maiorias sociais em maiorias eleitorais. Participam comigo Ana Júlia Ribeiro, estudante ativista por uma educação pública universal e de qualidade, coordenadora jovem da plataforma Cada Criança, iniciativa do laureado Nobel da Paz, Kailash Satyarthi. Está também conosco, para nossa alegria, Alberto Carlos de Almeida, cientista político, autor do best-seller A Cabeça do Brasileiro e um dos sociólogos mais respeitados e ouvidos pela esquerda brasileira. Boa noite, Ana Júlia. Boa noite, Alberto. Boa noite, Xixo. Boa noite, Ana Júlia. Boa noite para todos que estão nos ouvindo, ou bom dia, se for dia. Boa noite, Xixo. Boa noite, Alberto. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, o tema é aberto. Quer dizer, nós temos uma questão óbvia, que a maioria do povo brasileiro não está representada como deveria, pelos seus interesses, no parlamento. E tampouco no poder executivo. Como é um tema espinhoso, eu começo com o Alberto para que inicie perguntando a ele como vê essa questão. Ô, Xixo, eu penso assim, quer dizer, quando a gente olha a democracia, né, e aí não é só olhar o Brasil, todos os países do mundo e também não só nas últimas décadas, né, mas desde que há democracia, aí quando eu me refiro à democracia de massas, né, depois da emergência dos partidos social-democratas, isso mais ou menos a partir do início do século XX até hoje, né? A alternância de poder, né? Todo mundo tem que entender, quer dizer, entender e aceitar isso. É normal a alternância de poder, é normal que um país seja governado alternadamente por períodos distintos, tanto por forças políticas de esquerda quanto forças políticas de direita, né? Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, houve um longo período. Se a gente pegar aí o retorno da democracia no Brasil com a nova República, o primeiro a ser eleito foi Collor, depois foram 8 anos de Fernando Henrique. Se nós somarmos isso lá com 5 anos de Collor, quer dizer, Collor / Itamar, né? Foi Collor e Itamar. Então, naquela época, o mandato foi de 5 anos, era de 5 anos. Então, dá 8 mais 5, deu 13 anos de governos de direita. Depois, os 2 governos Lula, 8 anos. Um governo Dilma inteiro, 4 anos, dá 12 anos, isso aí. E depois ela sofreu impeachment, mas foram 13 anos, pouco mais de 13 anos de governo de esquerda. E agora nós estamos aí com um governo, no caso do Brasil até, não é nem de direita, é um governo de extrema-direita. Então, eu sempre olho a democracia, né, com essa visão de alternância de poder, né? Nunca... Sim, mas é que nesse caso, no caso brasileiro, não é uma mera alternância. Quer dizer, se tivesse chegado ao poder novamente o PSDB ou alguma dessas novidades, tipo Partido Novo, ou mesmo o DEM, algum partido de centro-direita, o governo não cometeria quantidade de maldades que está cometendo por ser um governo de extrema-direita. Isso é algo novo. E uma extrema-direita que não tem qualquer apreço pela democracia. Isso também é significativo. Não se trata de um governo que respeita as regras democráticas, simplesmente que ignora a existência de oposição, exerce o poder de forma absolutamente fora da razoabilidade do convívio democrático. Isso é uma novidade que estamos experimentando no Brasil. Como de alguma forma, se olharmos para a história, aconteceu quando Mussolini chega ao poder na Itália, ou quando Franco, depois de uma sangrenta guerra civil, chega ao poder na Espanha, como aconteceu em Portugal. E como aconteceu tantas vezes na América Latina nas sucessivas ditaduras militares. Aqui há um rompimento das regras do jogo, uma vez que terminado o processo eleitoral, não te parece? Xixo, eu tenho uma visão assim, de que no Brasil as instituições acabam que controlam isso, né? Agora a gente está vivendo essa situação completamente
maluca, né, da pandemia, de um presidente que se comporta diferente dos outros presidentes, mas ano passado, por exemplo, em 2019, por várias vezes, eu analisei o que tinha acontecido no Brasil. As MPs, por exemplo, medidas provisórias, de Bolsonaro, elas foram as que mais caducaram. Então, eu vejo assim muitas iniciativas dele, na verdade, eu acho que a maioria, essas iniciativas vêm sendo barradas pela Câmara, pelo Senado, pelo próprio STF, né? É uma visão que eu tenho já desde o ano passado. E se a gente tomar aí o que ele vem fazendo totalmente contra a corrente, né? No caso da pandemia, ele está politicamente isolado, quer dizer, estados e municípios, e hoje até o STF aprovou por unanimidade a autonomia de estados e municípios para decidirem tudo sobre o assunto quarentena. Então, eu tenho a visão, eu entendo o que você fala, né, da natureza de extrema-direita do governo, né, eu concordo 100% com isso, mas eu também percebo que as ações concretas, não são só as falas do presidente, mas as ações concretas de extrema-direita, uma parte muito grande dessas ações vem sendo controlada por essas diversas instituições que eu mencionei. Ele consegue o quê? Devastar a Amazônia, consegue perseguir os índios, mas você vê, ele não aprova uma lei de extrema-direita, digamos assim, né? Ele está sempre sendo questionado. Eu acho que isso sempre Sim, tento... em alguma medida, o sistema de pesos e contrapesos que caracterizam o Estado democrático de direito, em alguma medida, estão sendo mantidos. É isso que você está dizendo, né? Está funcionando. Quer dizer, a reforma da Previdência foi aprovada, mas foi aprovada pelo Congresso, não foi a reforma que o governo apresentou, né? Enfim, e você vê, o Congresso impôs muitas derrotas ao Poder Executivo, né? Muitas derrotas mesmo. Não foi pouca coisa, não, viu? Pois é, sim, é verdade. Mas nessas eleições tem uma característica, eu vi alguns estudos que você fez da importância das redes sociais, a utilização do WhatsApp, grupos de WhatsApp, disparo massivo de mensagens que, de certa forma, conspurcaram o processo eleitoral, porque muitas dessas mensagens se baseavam em mentiras, como, por exemplo, a mamadeira fálica, o kit gay nas escolas, etc. A Ana Júlia tem dado meus filhos são craques em redes sociais, e eu queria perguntar para a Ana Júlia, que tem idade dos meus filhos, qual a importância das redes sociais nesse processo que nós tivemos, esse processo eleitoral, e na manutenção dos altos índices de apoio ao presidente Bolsonaro? Bem, eu acho que a última eleição ela representou uma mudança na dinâmica, né, do próprio jogo eleitoral. Acho que de alguma maneira até pegou de surpresa, principalmente as pessoas do campo da esquerda, qual seria a real influência das redes sociais e das mensagens, né, pelo WhatsApp. E hoje a gente percebe que até mesmo a eleição que vem, se vier, né, dos municípios, de vereadores e prefeitos, ela também vai ter uma grande influência, né? A primeiro momento a galera estava pensando que não, mas que hoje, até mesmo pelo cenário do coronavírus, a gente vê que é o que vai decidir, de fato, as eleições. E isso demanda muito pela própria dinâmica nova da sociedade, né? A dinâmica de quem tem a minha idade, que está chegando aí aos 20, praticamente todo mundo que nasceu depois de 95, é uma dinâmica de redes sociais, é uma dinâmica onde você se informa, você estuda, você faz tudo pelo celular. Apesar de ser contraditório, é um contato muito mais direto e muitas vezes mais pessoal, né? Hoje em dia, às vezes, o olho no olho e conversar com a pessoa não é tão pessoal quanto ela receber a mensagem que o candidato quer passar para ela a qualquer momento do dia, aonde quer que ela esteja, não precisando estar necessariamente junto com ele. E isso tem o seu lado positivo e o negativo, né? Para a eleição do Bolsonaro em específico, o problema é que ele usou de mentiras para fazer esse contato, né? E uma campanha que durou anos, né? As mentiras, inclusive, que derrubaram o Haddad na eleição eram mentiras de anos. Tanto
as fake news, né, que hoje a gente chama. A real influência toda a dinâmica das nossas vidas hoje é gerada pela internet. A internet é dona das dinâmicas das nossas vidas. Então a gente precisa assumir de fato as redes sociais, não só o WhatsApp, mas também o Instagram, também o Twitter, a tecnologia como um todo, né? As campanhas e as propostas políticas não podem mais ser feitas apenas de folhetos, apenas de encontros presenciais e batendo na porta da casa das pessoas. As pessoas, de fato, têm que ter uma continuidade de contato diário com um candidato ou com qualquer pessoa que tenha pretensões políticas, né? É isso que o Bolsonaro fez antes das eleições e é isso que ele faz hoje, ainda estando no governo. É por isso que ele pode desdenhar das instituições, inclusive dos meios de comunicações oficiais, porque ele usa dessa outra comunicação que tem surtido efeito. Hoje, eu acredito que o Bolsonaro tem perdido muito apoio, inclusive na sua base eleitoral, mas o contato dele com os seus seguidores é direto, eles têm contato dele todos os dias, tem notícia dele todos os dias. E isso eu acho que a esquerda tardiamente está vindo fazer, né? A gente começa hoje nessa movimentação também, mas ainda num sentido muito menor do que o campo da direita tem feito. Hoje eu publiquei no meu Facebook e saiu em algumas redes sociais um texto chamado Pandorgas, onde eu analiso esse fenômeno, proponho uma discussão a respeito se realmente as redes sociais despertam um sentimento comunitário. Essa constatação me veio a partir do que eu vejo nos grupos de família. Todo mundo tem grupo de família. Se percebe nesses grupos de família que não há exatamente um grupo que pense de forma homogênea nessas questões. E nos grupos da chamada esquerda também há uma grande repetição dos mesmos posts que são colocados, ou seja, cada um age segundo a sua própria cabeça, postando as coisas que considera importante que os outros leiam. Mas não há exatamente debate sobre essas ideias que são lançadas nessas redes sociais. Eu utilizei a imagem de um céu azul com várias pipas. Quem olhar para o céu verá um conjunto de pipas, mas cada pipa está ligada por um fio, por uma linha, até um empinador. E, portanto, não há exatamente, propriamente uma comunidade de todas as pessoas pensando da mesma forma. Isso também é uma característica das redes sociais. Não há um nós. Acho que tem uma outra característica que dificulta muito a comunicação nossa com as pessoas e que é facilmente quebrada pela direita. Muitas vezes, nós deixamos de falar de fato de maneira que as pessoas entendam. Acredito que é importante sempre a gente fundamentar o que a gente está falando e etc., né? E ser didático e, enfim, ter uma base teórica, mas isso não pode se refletir em todos os nossos conteúdos, né? E falo isso de uma maneira geral. Toda vez que eu recebo uma mensagem de político de esquerda, é uma mensagem às vezes muito longa, às vezes é um texto mais difícil de compreensão, etc. Então, atende uma galera, atende boa parte da galera, mas não atende as massas de fato. Apesar de, é um exemplo, né, ruim até, mas as mensagens que a equipe do Bolsonaro disparavam, mesmo as fake news, ela é tão simples, mas tão objetiva que qualquer um entende. Sendo mentira ou não, qualquer um entende. Então, acho que um pouco que nos falta para conseguir efetivar de fato um diálogo com as pessoas é conseguir ser mais direto e mais didático sem precisar dar uma volta imensa para chegar no que de fato a gente quer falar. Muitas vezes, pelo menos eu que enxergo, a nossa dificuldade de manter um contato com as pessoas é que a gente dá muita volta no que de fato a gente quer falar. Sim, é verdade. E, por outro lado, essas pessoas têm outros espaços sociais onde podem conversar. Um desses espaços importantes são as igrejas. Você chegou a mencionar isso em algum momento, que as igrejas que mantêm esse contato direto com os fiéis, as pessoas que frequentam os cultos, que estão no dia a dia das igrejas e de todas as denominações possíveis. Então, aí há uma diferença. Por um lado, há uma modernidade com as redes sociais e, por outro lado, há um arcaísmo, que é o papel das igrejas na formação de sensos comuns, de um topoi aristotélico, de uma maneira de ver o mundo, que isso é feito no dia a dia pelas igrejas, e em particular pelas igrejas evangélicas. Eu sei que o Alberto Carlos Almeida tem bastantes estudos, muitos estudos sobre o papel das igrejas na formação
do senso comum, ou da maneira de ver o mundo. Você queria falar um pouco sobre isso, Roberto? Na verdade, Xixo, é muito mais assim, qual é o entendimento sociológico, né, do papel das religiões no mundo, né? As religiões, as diversas, né? Existem milhares de religiões no mundo inteiro. Elas existem porque elas fazem o bem para o seu participante nesta vida, né? Ela é fundamental para aquele que participa e aí é menos relevante, né? A minha abordagem da religião, ela tem muito menos a ver com a crença, o que cada fiel que frequenta ali acredita, e muito mais com o pertencimento dele àquele mundo religioso ali. Ele pertence àquela igreja, né? E o fato de pertencer é que é o fundamental para a crença que ele tem, a fé que ele tem. E esse pertencimento é que faz com que a vida dele melhore, né? Melhore tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista psicológico, né? Então, aí existem, né, dezenas de milhares de exemplos da melhoria de vida das pessoas em função da participação religiosa, né? E isso daí eu diria assim, em todas as religiões, basicamente. O exemplo clássico é até a religião judaica, né? O povo judeu, a religião judaica é uma religião que não é de conversão. Não existe missionário judeu. O objetivo do judeu não é converter ninguém ao judaísmo. Pelo contrário, o objetivo é crescer e multiplicar-vos. Por isso que o objetivo deles é ter muitos filhos. Né? E isso permitiu com que o povo judeu atravessasse milênios. Ele existe até hoje. Né? Foi a religião que a participação religiosa, de novo, não é a crença, é a participação que fez com que eles sobrevivessem como povo. Quantos povos deixaram de existir que a gente não está nem aqui comentando nessa nossa conversa? Inúmeros povos. Agora, o povo judeu existe até hoje. E se a gente for atualizar isso, quer dizer, nós estamos aí numa situação de pandemia, você tem um dos hospitais mais importantes do Brasil, o Einstein, ele foi fundado em função da comunidade judaica, e as doações que permitiram o crescimento, que permite até hoje, né, o crescimento do Einstein, são doações da comunidade judaica, né, dessa participação, esse pertencimento, né, comunitário. Eu acho que isso é que é importante na religião, e muito menos o conjunto de crenças. O conjunto de crenças vai variar de religião para religião, de fiel para fiel, cada um vai pensar da sua maneira, uns vão acreditar numa coisa, outros vão acreditar em outra, mas o fato de pertencer, frequentar aquela igreja, aquela sinagoga, aquele culto, aquilo tem um efeito de melhoria da vida das pessoas impressionante. O efeito concreto de melhoria ou aparência de melhoria. Né? O bolsonarismo não existiria sem a crença em Deus, sem a militância de milhões de fiéis que acreditam e seguem o que o pastor lhes indica. Por outro lado, para não cairmos numa crentofobia, também é importante observar o que aparece nas redes sociais, como, por exemplo, militantes da Igreja Católica apoiando Bolsonaro naquelas reuniões que ele faz diariamente, pelas manhãs, na porta do Palácio. Ali, as redes sociais, na semana passada, colocaram uma imagem de Nossa Senhora e vários militantes da Igreja Católica apoiando seu mito, ou seja, apoiando o governo Bolsonaro. Há um papel fundamental das religiões no apoio a Bolsonaro. Mas também há, de forma resistente, alguns militantes da Igreja Católica que não seguem Bolsonaro. E há um certo movimento na sociedade dizendo que esse espaço do esotérico, da crença no sobrenatural, não deve ser abandonado. Que é importante a militância democrática também disputar esse espaço na sociedade. Ana Júlia, você é uma cristã e é uma militante da igreja, tem bastante participação na Igreja Católica. Como você vê essa participação dos jovens e
e das pessoas em geral na Igreja Católica? Já estive mais presente, né? Antes mesmo de começar a minha militância política propriamente dita, eu participava de grupos de jovens, fiz catequese por muito tempo, ajudei depois na catequese, fiz missão, fiz muita coisa. Coroação para Nossa Senhora, mais de 10 anos eu fiz aqui na minha igreja, né? E é interessante chegar nesse ponto, e enquanto você estava falando, eu estava pensando que acredito que muito dos erros eleitorais, e falo isso bem no sentido bem pragmático mesmo, tanto eleitoral quanto até de base da esquerda, é a gente ter começado a ignorar os movimentos religiosos e até mesmo a nossa participação dentro desses locais, né? Por muito tempo a gente acabou caindo no discurso de que a religião e a política não deveriam se misturar e que deveríamos deixar cada um com suas crenças, etc. E ok, temos que respeitar as crenças de todos, mas não devemos eximir a igreja do debate político, e muito menos dos crentes, muito menos dos judeus, islâmicos, etc. Querendo ou não, a religião é fundamental no debate político, porque a religião, e falo no meu caso, então, a igreja católica, ela é o íntimo da pessoa, né? Se você entrar num debate totalmente contra a religião e sendo rude com a fé da pessoa, você vai perder o debate com toda certeza. Ninguém que entre para conversar com o outro sendo rude à sua fé vai ganhar esse debate, porque a fé, ela é muito íntimo da pessoa. Ela é íntima e ela está presente em toda a sua vida. A fé e a igreja, ela está presente quando você está ruim, quando você está bem, quando você está divorciado, quando você está casando, quando você está tendo seu filho, ou quando seu filho morreu, quando você está desempregado ou quando você está empregado. Não existe um momento na vida da pessoa em que a igreja não esteja presente, né? E mais do que isso, ela é característica da formação, ela é a vida da pessoa. Eu, no meu caso, né, fui batizada, depois acompanhei meus pais na igreja, depois fiz catequese, depois participei de grupo de jovens e etc. Toda a minha formação e toda a minha vida passa por um cenário da Igreja Católica. Então, atacar a minha fé me afasta de qualquer debate, né? É muito diferente de você conversar de uma maneira que exponha os problemas da fé, né? E que eu, inclusive, faço essa crítica muitas vezes e por muitas vezes me torturo, inclusive, com esse debate. Mas o problema da esquerda é que a gente parou de dar atenção para as pessoas e a gente parou de dialogar com o íntimo das pessoas, né? Do mesmo jeito que hoje o Bolsonaro só tem a militância que tem e o papel que tem por conta das igrejas católicas, o PT só conseguiu conquistar a base social que tem hoje, inclusive os governos do Lula, através das comunidades eclesiais de base. Então, a Igreja Católica, nos anos 80, 90, também teve uma participação importante para a ascensão da esquerda. Ou seja, a gente virou as costas para aquilo que um dia já nos fortaleceu. E a questão é, as religiões é o íntimo das pessoas e é a fé das pessoas. A gente deixar de conversar sobre isso e deixar de debater, de respeitar essa intimidade das pessoas, a gente perde elas, porque daí elas não se identificam mais com o discurso. Não estou dizendo que a gente deve assumir as pautas religiosas como as pautas centrais e defender elas e fazer governos ou políticas voltadas simplesmente para as pautas religiosas, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Mas nós também não podemos descartá-las, né? O que a gente deixou de fazer é conseguir dialogar com as pautas religiosas das pessoas e que, por consequência, é a dinâmica de vida das pessoas, e deixamos de conseguir falar para elas assim, nós vamos respeitar a tua fé, vamos respeitar essa maneira que você acredita de mundo, mas nós precisamos desenvolver políticas para as pessoas que não acreditam nela, né? Que não estão de acordo com você também. E em vez da gente fazer esse diálogo, a gente simplesmente descartou essa galera, do tipo, não precisamos disso, a gente tem que legalizar o aborto, a gente tem que fazer isso, a gente tem que conseguir colocar o casamento gay, etc. Que são pautas que eu concordo e acho que, de fato, a gente temos que realizar, mas não podemos realizar demonizando quem é contra, porque daí a gente não conquista as pessoas e nem, de fato, consegue fazer algo efetivo para a sociedade. Inclusive, a gente tem problemas para conseguir colocar essas pautas em prática, porque em vez de conversar,
e assumir o risco do debate e do contraditório, a gente simplesmente excluiu e ficamos, não, melhor não falar sobre isso, né? Melhor deixar a igreja lá. Sim, o professor Alberto tem vários estudos mostrando várias tabelas e gráficos mostrando a influência das igrejas evangélicas na formação da opinião pública brasileira. Você queria comentar um pouco sobre esses seus estudos, Alberto? Ô, Mochicho, até pegando um pouco o que a Ana Júlia falou, toda a vida europeia política foi estruturada em torno dos partidos cujo nome é democracia cristã. Se nós pegarmos lá Angela Merkel, que é uma figura fundamental na Europa e ela governa a Alemanha, é a primeira-ministra da Alemanha pelos últimos 16 anos, o partido dela se chama Partido Democrata Cristão. A Itália, né, todo o período pós-guerra, pelo menos até a Operação Mãos Limpas, a Itália gravitou o tempo inteiro em torno do quê? Da democracia cristã. Então, a democracia cristã, você vê o nome cristianismo, os movimentos católicos, foram fundamentais na atividade política europeia, né, e que explica inúmeras decisões do sistema político europeu. A gente não cabe não a pensar e achar que a religião ela só se mistura com a política no Brasil. Ela se mistura com a política desde sempre na Europa e até hoje. Sim, mas para que os nossos ouvintes entendam, a democracia cristã sempre se associou ao pensamento de direita em oposição ao pensamento social-democrata da social-democracia, seja da SPD na Alemanha, seja dos diversos partidos socialistas ou comunistas na Itália. Ou seja, a democracia cristã, de fato, foi muito importante na Europa e ela atrasou o processo da social-democracia, ou seja, ela era a oposição de direita ou a esquerda era a oposição aos governos democrata-cristãos que estavam no poder. Dentro dessa alternância de poder, quer dizer, aquilo que eu falei no início, nunca um lado vai governar sempre, sempre haverá alternância de poder. E aí você, né, para enfrentar o outro lado, você tem que ir atrás do eleitor também do outro lado, quer dizer, isso não tem muito jeito. Você pegar o caso norte-americano é bem interessante. Os eleitores negros do Partido Democrata nos Estados Unidos, eles votam no Partido Democrata porque eles são negros, mas eles têm o mesmo pensamento religioso dos brancos que votam no Partido Republicano. Isso é bem interessante. Tá? Então, o Partido Democrata nos Estados Unidos não pode desrespeitar as crenças religiosas. Um dos maiores riscos que o Partido Democrata nos Estados Unidos corre é ele ser taxado de inimigo da religião. É a pior coisa que poderia acontecer ao Partido Democrata nos Estados Unidos. E eles tomam muito cuidado com relação a isso, para que não corra esse risco. É verdade. Agora, nessa época de confinamento, várias séries que estão na Netflix são interessantes. Uma delas é uma chamada Wild Wild Country. Não sei se vocês já chegaram a assisti-la. E, se não assistiram, eu recomendo, para corroborar isso que tanto Ana Júlia como Alberto Carlos estão colocando nesse momento. O papel da religiosidade na política dos tempos que vivemos atualmente. Se é verdade que as igrejas conformam o pensamento, é difícil você enfrentar esse pensamento que hoje ainda é hegemônico no Brasil, cerca de 85% das pessoas professam o cristianismo. Mas nas análises que você fez, Alberto Carlos, mostram que onde os pentecostais são majoritários, há uma orientação mais à direita. Isso é verdade? Sim, isso daí acontece sempre. Se você pegar não apenas pentecostais, mas mesmo católicos mais praticantes, tendem a ser mais conservadores. Isso daí não tem a menor dúvida. Isso é uma regularidade que você encontra não somente no Brasil, mas nos outros países. Nos Estados Unidos acontece do mesmo jeito,
Na Europa acontece do mesmo jeito, quer dizer, então isso é algo que está presente, quer dizer, isso acontece dessa forma, sim. Então você tem que buscar maneiras de se aproximar deste eleitor. Essa é a minha visão, eu tenho batido nessa tecla de uma maneira insistente, né? Não adianta você... A Ana Júlia falou, quer dizer, eu tendo a concordar com o que ela falou, né? A questão quando a gente fala dialogar com esse lado, quer dizer, no fundo, né, a sociedade é composta de todas essas pessoas, a sociedade é plural, as sociedades são plurais, né? E essa alternância de poder ao que eu me refiro e que é importante na ciência política, né? Porque a democracia é isso, quer dizer, nunca vai ter só um lado que vai governar, sempre haverá alternância de poder. Ora, os eleitores de esquerda ficarão mais atendidos porque serão governados por governos de esquerda, ora, eleitores de direita serão mais atendidos porque aquele país ou aquela nação será governado por governos de direita, né? E cada um tem uma visão de mundo. Então, o desafio da democracia é isso, quer dizer, é você tornar pacífica essa convivência, ou manter essa convivência. Você não vai nunca acabar com esse pluralismo do mundo. O mundo será sempre plural dessa maneira, não tem jeito. Né? E o objetivo da democracia é permitir que as pessoas convivam pacificamente, reconhecendo esse pluralismo de ideias, de valores. Né? Sim, mas por outro lado, tem que pensar também, quanto maior a fé, quanto mais intensa, quanto mais acreditar em Deus, mais as pessoas tendem a radicalizar suas posições. Na questão do combate ao isolamento, por exemplo, os setores que acreditam mais enfaticamente, com mais devoção a Deus, são as que menos se submetem ao que a ciência está a indicar da necessidade de isolamento social. Quanto maior for a fé, quanto maior for a religiosidade, menor é a aceitação da evidência científica do isolamento social. O que acontece em Curitiba, com pessoas se expondo aos riscos da contaminação, expondo todos os demais, orando nas vias públicas para que a visão do Bolsonaro seja prevalente e que acabe o isolamento social. Como você vê isso, Ana Júlia? Então, assim, acho que existe uma diferença, né? Porque, por exemplo, se a gente vai pegar o exemplo da Igreja Católica, o feriado da Páscoa que teve agora é a data mais importante da Igreja. A missa do sábado de Aleluia é a principal missa, a principal celebração litúrgica da Igreja Católica. É a data mais importante religiosa para a gente. Todos nós fizemos nossas celebrações em casa. Né? As igrejas estão todas fechadas, as missas estão todas feitas online, todas transmitidas. Até o próprio Papa Francisco vem nessa movimentação, né? A gente vê aí imagens do Vaticano completamente vazio e só ele fazendo as celebrações. Ou seja, também tem, em contrapartida, um movimento da igreja de fortalecer o período de quarentena. Então, acho que tem uma diferença entre a religiosidade, fazer com que as pessoas não acreditem na ciência, com uma diferença de os líderes religiosos estarem descartando esse momento. E aí eu acho que a gente não pode generalizar para a questão para as questões religiosas no geral, né? É preciso entender qual de fato é o segmento religioso que está fazendo esse debate agora. E acredito de que eles estão usando da religião do que, de fato, eles não acreditam ou não proporcionam um conhecimento científico, né? Porque, inclusive, é demanda dentro das igrejas que as pessoas estudem, façam faculdade e etc. Por exemplo, a Igreja Católica, os padres passam por anos e anos de estudo, seja da filosofia, da teologia, etc. Muitos deles têm mais de 2, 3 formações. Então, também tem uma valorização da ciência. A questão que eu vejo agora é que, por o bolsonarismo estar muito alinhado com os evangélicos, e por um discurso, inclusive, econômico, né, e o discurso evangélico muito mais do que o católico, apesar do católico ter também, ele é muito mais alinhado com o mérito, com a conquista própria, com o seu próprio esforço, ou seja, eu tenho que trabalhar agora para conseguir, de fato, passar por isso, não dá para ficar sem trabalhar, a economia tem que girar, fortalece esse tipo de atitude, mas eu não colocaria a culpa exclusivo na religiosidade, mas sim no discurso econômico que estão fazendo.
Mas é interessante a gente entender isso para, inclusive, saber como alcançar as maiorias eleitorais. Não se é possível no Brasil hoje, e acredito que não sei se existe algum país que seja possível alcançar uma maioria eleitoral dando as religiões e as fés das pessoas. Para concluir esse nosso podcast, por conta do nosso tempo, eu gostaria de ouvir o professor Alberto Carlos Almeida a respeito dessa questão que a Ana Júlia recoloca em pauta. Como alcançar maioria eleitoral na contemporaneidade brasileira? O Xixo, Ana Júlia, quer dizer, eu estou pensando aqui, nós estamos aí, né, como alcançar a maioria eleitoral sendo de oposição a um governo de direita. Na hora que o governo for mal avaliado pela maioria da população, a esquerda vai voltar. Né? É basicamente isso, quer dizer, o governo, talvez essa oportunidade... Olha, você pega o caso espanhol, tá? No ano passado, o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, voltou a ter maioria. Hoje a Espanha está lá sendo governada pelo Pedro Sánchez, numa aliança do Podemos com o PSOE. O PSOE ficou 10 anos de castigo, ficou 10 anos fora do poder. A Espanha foi governada pelo PP, pela direita. O que aconteceu? O PP, em algum momento, deixou de ser bem avaliado pela maioria, teve uma eleição nacional, foram até 2 eleições, né? No primeiro resultado, o PSOE não conseguiu negociar e o Podemos não negociaram a maioria. Na segunda eleição, de novo, o eleitorado deu a maioria para eles e eles conseguiram fazer uma aliança. Então é assim que eu vejo, quer dizer, tem que... Né, e eu, no meu entender, quer dizer, eu tenho batido nessa tecla, o que houve? A esquerda, para chegar ao poder no Brasil, ela mobilizou de longa data, liderado por Lula, lá atrás, né, o discurso econômico, a melhoria das condições de vida econômicas, de bem-estar da população. Isso é muito valorizado pela população? Não tenho a menor dúvida. Agora, para que Bolsonaro vencesse, ou pelo menos junto aí à vitória dele, é claro que ele venceu dentro de uma crise econômica muito grande que para o eleitorado pôde ser atribuído a governos de esquerda, né? Mas ele mobilizou o discurso moral, mobilizou o discurso dos costumes. É uma coisa que, no meu entender, não deveria ser perdida de vista. Né? A maioria do voto conservador, religioso, irá para a direita? Irá. Isso é algo certo, é algo dado, mas você tem que pegar uma parte deste voto. Você não pode deixar todo ele ir. Você tem que pegar uma fatia deste voto. E para pegar a fatia, alguma fatia deste voto, você precisa entender como é que essas pessoas pensam, aceitar algumas visões de mundo dessas pessoas. Elas estão na sociedade, repito. Quer dizer, elas fazem parte do Brasil, né, e querem ver suas demandas atendidas, é um fato. Né? Então, algum tipo de diálogo, de atendimento de demanda, né, é a natureza conciliatória da política, né, de compromisso da política. É assim que eu vejo. Tá? E, de novo, né, entendo uma crise muito grave, né, pode ser que seja essa. Eu diria, se essa crise que está acontecendo agora, nós estamos no ano de 2020, fosse no ano de 2022, eu acho que haveria grandes condições, né, no bojo da crise, de a esquerda derrotar, né, eleitoralmente a direita. Agora, tem muito tempo daqui para lá, nós estamos em 2020, ninguém sabe o que vai acontecer, como vai ser a saída da crise, como vai ser, qual será a quantidade de mortos no Brasil, como vai ser a retomada da economia, o quão lenta, o quão rápida vai ser, mas tudo isso vai ter impacto no resultado eleitoral, eu não tenho a menor dúvida. Deixa eu perguntar para a Ana Júlia a respeito disso. Nas eleições de 2020, essa para a prefeitura, sim, pode ser que adie, que não seja em outubro, seja em novembro, seja em dezembro, mas considerando, assumindo que correrão eleições agora, neste ano, para as prefeituras das cidades e para as câmaras municipais, como você vê o resultado eleitoral? Você acha que é possível que, na maioria das cidades, haja um voto de oposição a tudo que o bolsonarismo representa? Acredito que sim. Principalmente agora, porque é claro que a gente tem que avaliar como fazer esse discurso, mas a pandemia do coronavírus, acho que ela abre uma porta para a gente conseguir fazer um diálogo
de oposição a tudo que o bolsonarismo representa, principalmente no que for a desrespeito do tamanho do Estado e da real influência do Estado na vida das pessoas e até mesmo sobre os direitos trabalhistas, né? Então, o momento agora, por ser um momento muito delicado, faz com que as pessoas, de alguma forma, esperem resultados, esperem retornos do Estado, né? E um Estado mínimo não é possível de dar esse retorno, tanto no campo da saúde, quanto no campo da educação, quanto no campo do emprego, quanto no campo da sobrevivência, né? Da alimentação, da qualidade de vida e etc. Então, é o momento da gente mostrar que, olha, a gente teve aí um momento de risco, onde o suor do nosso próprio trabalho não era o suficiente, nem sequer estava podendo ser realizado. Então, qual é a resposta que a gente teve do Estado, da cidade, dos governos em relação a isso? É um momento da gente colocar, mais do que defender o SUS, defender um Estado, sim, grande, um Estado que esteja presente na vida das pessoas. É o momento que a gente tem para mostrar isso, sendo com a renda básica emergencial, sendo com a saúde pública, ou sendo com a manutenção dos empregos no período de agora, que inclusive está sendo aí jogado fora pelo governo Bolsonaro, né? Então, acredito sim que é o momento da gente conseguir conquistar o voto de oposição ao que representa o bolsonarismo, inclusive daqueles que apoiaram ele em 2018, porque muitos deles não tinham a real noção do que é o projeto bolsonarista. Sim. A mesma pergunta, para concluir esse nosso podcast de hoje, eu faço ao professor Alberto Carlos Almeida. Quais são as perspectivas eleitorais, segundo o seu entendimento, seus estudos, agora nas eleições municipais? O bolsonarismo mantém a sua força e conquista prefeituras das principais cidades brasileiras? Olha, aquela novidade de 2018, aquela onda, né? Eu acho que dificilmente vai se repetir. Eu acho que ficou um legado daquilo ali, tá? Que é um fortalecimento mais geral, né? Que acontece até nos cargos proporcionais, a gente pode ver isso, mas é muito provável que nós tenhamos agora mais candidatos, tá? Que venham do mundo policial, do mundo militar e do mundo religioso evangélico, pastores. Esses candidatos ficaram mais empoderados. Eu acho que isso é algo que veio um pouco mais para ficar, independentemente do novo, da antipolítica, da renovação da política. Então, isso estará mais presente no espectro do lado direito, né, da direita do espectro político brasileiro. Daí a ganhar principais cidades, muita coisa vai depender da conjuntura de cada cidade, né? Os temas municipais são os temas que mandam na eleição municipal. O tema mais amplo da mudança, da antipolítica, eu acho que esse não vai se verificar agora, pelo menos não com a força que aconteceu em 2018. Porém, você vai ter prefeitos mal avaliados. O que está acontecendo agora, Xixo, que é bem interessante? Os candidatos oposicionistas querem o adiamento da eleição, porque eles sabem que a pandemia foi boa no aspecto da popularidade, né? Foi boa para os prefeitos que estão agora no cargo, porque eles estão mostrando serviço, estão protegendo a população. Então, eu estou acompanhando isso. Muitos prefeitos melhoraram a avaliação, né? Então, o que poderia ser uma eleição, né, de oposição no sentido, repito, não de renovação, mas sim de, olha, o governo está ruim, vota na oposição, pode ser que seja uma eleição até mais de continuidade em função desse combate aí ao coronavírus. Bom, os nossos ouvintes percebem que ainda há muita incerteza no ar. De toda forma, agradeço a participação da Ana Júlia, desejo-lhe sorte e desejo que esteja correta na sua avaliação no próximo período e agradeço enormemente ao professor Alberto Carlos Almeida por suas análises técnicas científicas. Muito obrigado. Até logo.